Continuando a aula parte 2, né, finalizando, aliás, essa aula que a gente começou na semana passada, a gente parou no slide 10 e a gente está falando sobre alguns indicadores relacionados ao desenvolvimento. A gente já falou sobre desenvolvimento econômico, entre outras coisas, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre outros indicadores relacionados nesse slide 10 à saúde pública. Aqui é simplesmente uma tabela indicando os países que possuem uma maior quantidade de médicos para cada 100 mil habitantes. A gente vê que um dos países que lidera esse índice é Cuba, com 518 médicos para cada 100 mil habitantes. No entanto, não necessariamente o número de médicos para cada 100 mil habitantes significa que esse país ele vai ter uma saúde melhor do que os demais países. Por exemplo, a saúde da Alemanha, da Estônia, Dinamarca é melhor do que Cuba e eles possuem menos médicos para cada 100 mil habitantes. No entanto, isso é um dos indicadores que, que informam que a quantidade de médicos para cada 100 mil habitantes é acima da quantidade indicada pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Então, esses países aqui que estão desde Cuba até Estados Unidos são países que possuem uma quantidade significativa de médicos para cada 100 mil habitantes. No entanto, existem outros indicadores na área da saúde que também são relevantes. Um dos grandes problemas também é a questão da segurança alimentar. As pessoas elas acabam confundindo dois termos que andam lado a lado, fome e subnutrição. Em um país extremamente pobre, a gente consegue identificar que uma parcela significativa da população sofre de fome e subnutrição. Mas o que é fome e o que é subnutrição? Muitas pessoas confundem ou acham até mesmo que é a mesma coisa, sendo que não é. A fome, ela é uma consequência da pobreza, tá certo? E muitas vezes a fome ela é compreendida no termo mais acadêmico como uma situação onde o indivíduo ele não consegue suprir as necessidades mais básicas para realizar as atividades mais básicas, como cuidar dos próprios filhos ou até mesmo é, ter energia, ter energia para fazer limpezas domésticas, entre outras coisas. Ou seja, a pessoa não consegue suprir nem mesmo essas necessidades energéticas básicas que todo indivíduo tem e faz no seu dia a dia. No caso, um país que possui um país muito pobre, ele possui uma parcela significativa da população que sofre desse problema, que é uma consequência da pobreza, que é a fome, como eu disse anteriormente. Já a subnutrição, ela é uma consequência parcial, muitas vezes, da pobreza, mas não necessariamente uma pessoa subnutrida é uma pessoa pobre, porque a subnutrição ela está relacionada com a falta, uma falta significativa de micro e macronutrientes na alimentação. Então, muitas vezes isso pode ser causado por uma dieta pobre em micronutrientes, até mesmo macronutrientes, por exemplo, uma dieta muito rica em açúcar e gordura. Pessoa que se alimenta muito com alimentos industrializados acaba não ingerindo a quantidade significativa de proteína, gorduras boas e outros vários micronutrientes. Então, ela poderia, sim, se enquadrar numa situação de subnutrição e não necessariamente ela estaria passando fome ou ela estaria, enfim, deixando de se alimentar. Na questão da educação, existem três grandes pilares básicos que a gente precisa ter uma compreensão um pouco mais aprofundada: a educação, a alfabetização e a escolarização. A educação, no caso, ela começa muitas vezes dentro de casa, e basicamente é a passagem de conhecimento, de códigos, de técnicas que um familiar passa para o outro ao longo das gerações. Existe a alfabetização, que basicamente é o ensinamento da escrita e da leitura da língua falada por aquelas pessoas. E existe a escolarização, que muitas vezes é uma continuação formalizada da educação, ou seja, onde ele vai aprender ali códigos e vai adquirir um conhecimento específico de acordo com determinadas ciências, como a área de exatas, humanas, entre outras coisas. Muitas vezes a escolarização ela complementa a educação, ou seja, a pessoa ela consegue sim ter uma educação dentro de casa, mas ao frequentar a escola ela passa a ter uma educação mais formalizada e até mesmo
processo de alfabetização ela ocorre parcialmente ou até mesmo totalmente dentro da escola. E é necessário a gente analisar principalmente a questão da frequência que os indivíduos, que os jovens acabam tendo na questão da parte da escolarização. Ou seja, um país pouco desenvolvido, ele tem uma taxa de evasão escolar muito grande. Na escolarização do Brasil, é possível verificar algumas deficiências no desenvolvimento da educação formal, ou seja, o processo de escolarização, que é o abandono escolar. Ou seja, a tendência de uma parcela pequena da população que acaba não cumprindo todo o processo de escolarização. Quando consideramos apenas o ensino fundamental, a taxa de matrícula, percentual de pessoas em determinada idade que deveriam estar matriculadas no nível de ensino que lhe é próprio, chega a quase 98%, mas nos níveis médio e superior ela despenca. Ou seja, no Brasil, a quantidade de pessoas que acabam frequentando os primeiros anos que lhe é próprio do processo de escolarização é relativamente alta, mas chegando no ensino médio, ensino superior, ela cai significativamente. Isso também é um sintoma de um país pobre ou em desenvolvimento. No caso, o Brasil não é um país pobre, mas no quesito educação, o Brasil ele possui índices tanto quantitativos quanto qualitativos de péssima relevância comparado com outros países desenvolvidos. Um dos indicadores mais utilizados quando a gente vai falar sobre desenvolvimento e que, inclusive, ele analisa o fator educação e saúde, é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele foi criado pela ONU em 1990 e ele passou por algumas reformulações, principalmente em 2009, quando ele começou a considerar o PIB per capita PPC. O PIB per capita PPC, ele é um PIB per capita diferente do PIB per capita normal, porque ele leva em consideração a paridade do poder de compra de um país com os demais países com relação à paridade do poder de compra com o dólar. Como ele está citando aqui, foram feitas algumas reformulações para se calcular o IDH. No geral, ele continua sendo um índice sintético, único número final, baseado em três aspectos: renda, educação e saúde. Mas houve algumas mudanças nos métodos para se medir esses três aspectos. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver a esperança de vida ao nascer. Então, quanto mais verde escuro for o país, mais as pessoas estão vivendo, mais tempo as pessoas estão vivendo. Então, a gente vê que país com um PIB relativamente alto, com uma educação e com uma saúde relativamente boa, as pessoas têm uma vida de melhor qualidade e vivem mais, ou seja, tanto no fator qualitativo quanto no fator quantitativo. E já países pobres, com péssimos índices de educação e saúde e segurança alimentar, as pessoas vivem bem menos também. Nessa imagem do slide 6, a gente consegue avaliar o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH. Esse é um censo de 2010, e países com uma coloração mais vermelho escuro possuem IDH muito alto. A gente percebe que esses países eles são predominantemente países que estão situados no norte ali da Europa e até mesmo em outras regiões da Europa, assim como Canadá, Estados Unidos e Austrália. Já países como alguns países aqui pertencentes à América do Sul estão entre o IDH alto e IDH médio. O Brasil mesmo, ele possui um IDH médio. O IDH alto, aliás. No entanto, um dos problemas é que o Brasil também possui muita desigualdade social. Ou seja, isso acaba camuflando um pouco os reais problemas que existem no nosso país. A renda brasileira apresentou um aumento nos últimos anos e os indicadores refletem uma diminuição da desigualdade ligada a alguns programas sociais governamentais, mas principalmente a geração de empregos. Ou seja, o aumento da classe C vem ganhando um certo destaque. E o aumento tanto da porcentagem
de pessoas nessa classe, como também do total de recursos que ela controla, ou seja, com relação a uma grande mudança na economia e na cultura do próprio país. Esse indicador, ele está relacionando num período de 25 anos, o valor do salário mínimo, o valor do salário mínimo com o valor real, no caso. Ou seja, o aumento da renda e também para essa relativa reorganização das classes sociais no Brasil foi a recomposição do valor do salário mínimo no país. Teve um aumento real em dólar e em poder de compra de mais de 100% durante a primeira década do século XXI. Esse aumento colocou grande parte da população brasileira em outro patamar de consumo. O que muitas pessoas confundem, e inclusive é utilizado muitas vezes como fake news em campanhas políticas, é relacionar o aumento do salário em si. Muitas vezes ocorre um aumento do salário significativo, mas ocorre uma perca do poder de compra. Isso ocorre muitas vezes por causa da própria inflação. Por exemplo, durante esse período de hiperinflação na Venezuela, o salário ele foi reajustado algumas vezes. No entanto, o poder de compra do venezuelano ele diminuiu consideravelmente, porque embora o salário mínimo foi reajustado para cima, ou seja, houve um aumento nominal do salário mínimo na Venezuela, a inflação ela foi superior a esse aumento, ou seja, ocorreu uma perca significativa do poder de compra. Parte do cálculo do salário mínimo no Brasil, ele leva em consideração a inflação do ano passado, ou seja, ocorre um ajuste muitas vezes com relação à inflação do ano passado. No entanto, essa inflação ela é medida pelo índice IPCA. Só que o índice IPCA, ele é um índice que mede a inflação em vários segmentos da economia. Uma pessoa que possui uma renda muito baixa, parte significativa dessa renda é gasta com o consumo, principalmente na área de alimentação. E muitas vezes a inflação no setor de alimentos acaba sendo muito superior ao índice geral, que é o próprio IPCA. Ou seja, quando ocorre um aumento do salário mínimo, não por causa do aumento da produtividade, ou por causa do aumento da economia, e sim por causa do aumento da inflação, a grande maioria das pessoas, principalmente da parcela mais pobre da população, na verdade acaba perdendo o poder de compra. Ou seja, ela acaba tendo uma falsa sensação de que ela está ganhando mais, mas na realidade, embora ela esteja de fato ganhando mais, o poder de compra dela diminuiu, porque os preços aumentaram. Então é importante a gente analisar o valor do salário mínimo, ou seja, a valorização real do salário mínimo, não o valor nominal em si. E esse gráfico ele está fazendo justamente essa análise com relação à informação de 25 anos que demorou para o salário mínimo no Brasil alcançar o seu valor real. Então a gente vê aqui que em 86, no governo Sarney, a gente tinha, no caso, o valor do salário mínimo real de 517,22. É claro, ainda em 86 a gente não utilizava o real, era outra moeda. Mas eles realizam uma conversão nesse cálculo, né? O real ele começou, se eu não me engano, em julho de 94. E olha como que o processo de hiperinflação que ocorreu em partes na década de 80 até começo da década de 90 corroeu o poder de compra do salário mínimo. O poder de compra do salário mínimo ele só foi começar a subir depois de um certo tempo com a estabilização do plano real. E por volta do ano de 2000, a gente começou a ter um aumento significativo do salário mínimo em termos reais, até atingir aqui em 2010 o valor real igual ao de 86, ou seja, nesse período de 25 anos, muitas pessoas acham que por olhar o valor nominal ocorreu de fato um aumento, mas na realidade nesses 25 anos, a gente basicamente se igualou com o índice de 86. Hoje em dia, 10 anos depois, 11 anos depois de 2010, o valor do salário mínimo real, ele deveria, para a gente analisar a questão do aumento real, ser comparado com esses indicadores aqui. Bom, esse conteúdo ele finaliza nessa aula e basicamente eu passei alguns indicadores aqui relacionados ao aspecto de qualidade de vida. Então a gente viu vários índices, vários fatores e como eles são trabalhados. O IDH, a questão da saúde, da educação, segurança alimentar,
o PIB per capita PPC, que era com relação à paridade do poder de compra comparado ao dólar. Inclusive, esse slide, o slide 18, né, o último slide, correlacionando o aumento do salário com o aumento real desse salário mínimo. Bom, a aula já está postada no Drive e vocês podem ir lá baixar o arquivo em PDF, né, a aula em PDF, e fazer a leitura desse slide, né, dessa aula. Bom, e ainda nessa semana eu vou lançar o simulado com todo o conteúdo de geografia geral que até hoje foi estudado. Tchau, tchau, até a próxima semana.